o que é importante na hora de precificar um amigurumi? Não se pode nunca se pôde fazer. As pessoas fizeram, mas é muito errado. Que é pegar o valor do material e multiplicar por 3. Isso não dá certo, não quantifica a parte de mão de obra, que é o que mais vale, né? O que vale é essa querida mãozinha que faz crochê e que os pulsos se detonam por causa disso. Uma vez eu vi uma crocheteira bem famosa, ela fez tinha um vídeo no YouTube que falava sobre precificação. E ela dizia assim, eu multiplico por 3, eu multiplico por 4, eu multiplico por 5, por 6, por 2. Eu vou multiplicando até eu achar que tá legal, né? Não dá, tem que ter uma ordem, porque tudo isso tem um custo, né? Eu fiz ontem, né? Fiz aquele post sobre o cálculo da hora de trabalho, que eu acho mega importante vocês terem isso, né? Calcularem um valor que seja razoável para que dê para sobreviver, que dê para pagar as contas, senão isso não vira uma profissão, isso vira um hobby ou um trabalho mal remunerado. E a gente sabe que é um trabalho que ele exige técnica, ele exige treino, né? Estudo constante, então não pode ser mal remunerado, né? E é feito com todo amor e carinho, tem que ter habilidade, né? Então a gente tem que valorizar isso. É o que eu sempre digo. Bom, anotei aqui todas as perguntas, né, para não me perder. Vamos ver quem mais entrou. Luciana Ezequiel, olá. Ana Craftbox, querida. Ana e seus cursos de Punch Needle. Falar o seguinte, então. Então, como que é? A gente tem que contar o quê? O valor da nossa hora de trabalho. Quantas horas foi naquele amigurumi, tá? Quantas se usou naquele amigurumi. Depois eu vou entrar a fundo em outros assuntos. Eu só vou falar o básico agora do que compõe esse preço. Então, é a hora de trabalho, tá? Importantíssimo. Quem não leu o post de ontem, leia, tá? Que ele é bem didático. Inclusive, eu conto quanto custa a minha hora, tá? Para vocês terem uma ideia, né? E não pensem que porque eu dou aula de amigurumi, a minha hora custa mais do que a de muita gente, entendeu? Não quer dizer nada. A minha técnica, eu não sou assim a pessoa da melhor técnica de amigurumi, eu sou pelo mais simples, mais fácil de fazer. Então, mão de obra, material gasto, tá? Como que eu faço a conta da linha, do fio? Muita gente pergunta isso aí. É o seguinte, antes eu até pesava, tá? Para ter uma ideia, para saber quanto que vai render e tal. Quando eu pegava umas encomendas repetitivas e grandes que eu não pego mais, eu fazia isso aí para ter uma ideia de quanto que eu ia gastar. Por exemplo, até tem uma pergunta sobre isso. A vez que eu fiz os 27 médicos, eles tinham, só um era verde, a roupa, o resto tudo era azul no mesmo tom. Então o que eu fiz? Eu fiz pesei e vi quanto que eu ia gastar. Mas até aí eu já tinha dado preço para a pessoa, entendeu? Isso eu fiz depois para saber quanto que eu ia ter que comprar daquele novelo do mesmo lote, né, para não ter problema. Então, eu já tinha dado preço. Tá? Depois eu conto sobre isso aí, é uma das perguntas que apareceu. Então, eu faço a linha da seguinte forma, tá? Eu pego um novelo em Porto Alegre tá na faixa de, vou arredondar para 12, tá? Ele fica às vezes R$12,90, R$13 por aí. R$12 para conta ficar mais fácil, tá? R$12. Se eu uso, por exemplo, uma calcinha, eu conto R$3 R$4 daquele novelo. Eu fiz um bonequinho pequeno, usou um boneco pequeno, deu acho que a metade ou menos da metade. Eu conto R$8. E se, por exemplo, eu usei no corpo do boneco, eu usei num cabelo grande, vai o novelo inteiro. Então eu não fico contando migalhinhas, entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente pega um amigurumi que tem 5, 6 cores, né? E aí vai ter que comprar aquelas 5, 6 cores para usar uma migalha de cada um, e às vezes essas 5, 6 cores encalham. E quando encalha na caixinha de linha, é prejuízo. Então, contando desse jeito, eu divido o novelo em 3 e vou de cabeça, assim, o negócio é estimativa. Eu olho e penso, isso aqui foi bem pouquinho, tá, bem pouquinho, R$4. Um pouco a mais, né, até um pouco menos de um meio novelo, eu conto 8. E se for eu vou aumentando, né, conforme, se for um novelo grande, eu conto o novelo inteiro, mesmo que não tenha gastado todo, né. Eu faço desse jeito, acho mais prático. Tá? Porque, por exemplo, se vai comprar, eu vou fazer um boneco listrado de 5 cores. Caramba, vai ter que comprar 5 novelos. 5 vezes 12 dá
R$60, né? Se não me engano, tá? Eu sou péssima em conta. Digamos, dá R$60, vai gastar R$60 em novelo para usar um pouquinho de cada um. Então cobra uma parte disso, né? Já garante que pelo menos vai estar remunerado, porque daí, por exemplo, essas 5 cores de vezes, por exemplo, R$4 já dá R$20, já tá alguma coisa. Se for cobrar por gramas, vai ter prejuízo. É que nem eu vi uma vez, você vai usar mini pérolas, pegue o saco de mini pérolas, conte quantas mini pérolas tem, pegue o preço do saco de mini pérolas e divida pelo número de mini pérolas que você achou dentro do saco. Aí você vai saber o preço de uma mini pérola, que deve dar 2 centavos, 3 centavos. Não, joguem para cima sempre, para não ter prejuízo. Por quê? Novelo encalhado é prejuízo. Tem cores que a gente não usa mais. A não ser que a pessoa trabalhe sempre com cores que a gente usa em pele, preto e branco. Aí ok. De resto, meu bem, eu vejo muita coisa ali que tu acha que vai usar. Aí comprei um amarelo lindo. Nunca mais surgiu nada para fazer amarelo lindo, nenhuma encomenda do amarelo lindo, ele fica lá parado, é prejuízo, né? Então, mão de obra, né? As horas trabalhadas, que eu já falei no post, não vou repetir aqui para não tomar tempo. Depois, material, que vai. Olhinho, por exemplo. Eu gastei, conto, R$1, R$2 cada par de olho. Plumante, como que eu faço para contar o plumante, por exemplo? Eu pego um plumante aqui em Porto Alegre, tá uns R$20 o quilo, R$25 o quilo, acho que foi a última vez que eu peguei. Eu pego, se é um amigurumi pequeno, eu já coloco R$5 ali. Eu sempre ponho para mais, entendeu? Sempre eu tenho que ter esse fundinho. Por quê? Porque o material é o de menos. Se vocês forem ver, a mão de obra é o que vale mais, né? Então, plumante às vezes rende. Às vezes tem um boneco que tem uma cabeça imensa, só aquela cabeça já vai um monte de plumante também. Plumante eu já tentei pesar, é bem ruim. Tinha uma época não, quando eu fazia curso, eu dava os saquinhos de plumante e era muito complicado, porque eles não pesam quase nada quando eles estão pequenininhos, assim, eles pesam quando eles estão naquele sacão, né, ou quando estão dentro do amigurumi. Né? Se quer ser o mais correto possível, assim, tintim por tintim, pesa. Pesa o novelo antes de trabalhar, pesa o novelo depois. Mas isso é complicado também, porque às vezes a gente tem que dar um preço de um amigurumi que nunca fez. Que é uma das perguntas, é a primeira que eu vou responder, que todo mundo quer saber. Aqui perguntando o que é plumante. O enchimento, sim, aqui é plumante, fibra siliconada, enchimento, esse tipo de coisa. Aqui em Porto Alegre eu chamo de plumante, tá? O que mais que tem? Tem outras coisas, não é só isso. Isso aqui é só uma parte do preço de custo. Aí depois tem os custos fixos, que são internet, esta internet aqui que eu uso para falar, internet, aluguel, para quem tem aluguel ou de casa ou de algum ateliê, luz, né, energia, transporte para comprar essa linha, ou frete que paga de uma loja, né? O que são os custos fixos? São aqueles custos que, vendendo ou não, tem que pagar, né? E os variáveis são aqueles que vão depender da venda. Por exemplo, comissão. Se a gente vende com algum aplicativo desses de pagamento, tipo PagSeguro, que é o mais conhecido, PagSeguro é 5% da venda, entendeu? 5% da venda vai para o PagSeguro. Se for parcelar e tu for arcar com esse parcelamento, joga mais uns 5, 6, 7 por cima, dependendo do número de parcelas. Então, isso aí, se não for cobrado, ele se transforma em prejuízo. Né? Por exemplo, eu vou vender no Elo7, o Elo7 é 12%, né? Então, tem tudo isso. Isso é um custo variável, que ele vai aparecer quando for vender. Tem gente que só vende à vista, só vende por transferência. Acho o máximo isso, meu sonho de consumo. Quem vende só à vista ou transferência, esse custo variável de comissão não existe. Então, consegue um preço mais em conta. Mas acaba perdendo muita venda, né? Eu vendo muito agora tá mais tranquilo, porque na verdade agora encomenda só com a Círculo, o resto tá parado. Mas eu vendi assim, meio a meio, né? Metade de transferência e metade era cartão de crédito, boleto também tem taxa. Então tudo isso tem taxa. E eu não podia fazer um preço à vista e um preço parcelado, ou um preço na Elo7 e outro preço comprando direto de mim, né? O cliente não gosta de ver dois preços, né? Então fica complicado.
Aí o que eu fazia? Eu faço um preço que eu já incluo uma comissão dessas de cartão de crédito. Porque, eu quero pagar no cartão. Eu disse, puxa, eu vou perder dinheiro, né? Por quê? Porque a pessoa quer pagar no cartão. Chato isso, né? Então, tem estes custos todos. E tem mais o lucro, tá? De 15%, 20% mais ou menos. Teve gente até que perguntou aqui na caixinha se podia colocar lucro. Claro que pode, faz parte do negócio, tem que ter lucro. Então, assim, se cobrar só a mão de obra mais o material, o que é? É custo, é o preço de custo. Se botar mais todos os outros custos que tem, mais ainda o lucro, botou o lucro, aí depois vem o preço final de venda, tá? É assim que funciona e é assim que é o legal de fazer. No aplicativo da Crochêland, ela mostra bem isso. A gente pode escolher se vai colocar qual multiplicador. Se não me engano, começa por 1,4, 1,6 e 1,8. 1,8 é no caso de venda por comissão, por exemplo, o Elo 7, outras plataformas, tem aquela bag, cobra uma banana em cada venda, tu paga por mês, tem gente que tem loja virtual, paga por mês também. É um custo fixo a loja virtual, mas tem lojas que cobram comissão em cima da venda, então paga ainda. Por exemplo, paga o PayPal, por exemplo, 5% e paga mais 3 ou 4% da loja, né? E daí dá 9% no final das contas, né? Então, eu vou colocar depois para vocês, depois da live, nos stories, o link para um vídeo, tá? Da Nath Petri. Nath Petri, ela é muito focada em fio de malha, ela sempre deu cursos. A Nath Petri já tem um bom tempo de estrada nessa parte de crochê e também tricô. Ela é aqui do Sul, se mudou para Curitiba e ela fez há um tempo uma live, um vídeo no YouTube com uma contadora. E essa contadora explica todos os detalhes do preço e ela cria um número mágico, tá? Porque vocês devem pensar, tá, e como é que eu vou cobrar o aluguel, a luz, a internet? Como é que eu incluo isso tudo no preço? Como é que eu coloco a parte de lucro? Como que eu faço essa conta? É complicada essa conta, né? E essa contadora, que fez curso de crochê com a Nath Petri, ficou impressionada com o preço que as pessoas cobravam e disse, não, para aí, vamos botar isso aqui no papel, vamos ver como a gente pode ajudar esse pessoal que não sabe cobrar direito. Então, o que ela criou? Ela criou um tal do número mágico, tá? Depois vocês olhem o vídeo direitinho para entenderem melhor tudo que compõe isso, mas é mais ou menos tudo que eu falei até agora, tá? Mas o que é um número mágico? Pega o custo de material, o custo de mão de obra e multiplica por 1,4, que esse 1,4 ele vai corresponder a todos os custos fixos e variáveis, 15% de lucro, mais uns 5% para se der alguma treta, ou quiser, tipo assim, vou vender parcelado para aquela pessoa. Não, esse aí para quem não vende parcelado não, para quem não vende com um sistema de pagamento, tá? Mas ela põe essa gordurinha de 5% a mais. Então, pega preço de hora, mais preço de trabalho, multiplica por 1,4, tá? E aí dá o preço de venda para ter lucro, né? E depois, a gente vai ganhar com a nossa mão de obra e com o lucro, ok? Aí, se a pessoa vende numa plataforma tipo o Elo 7, ou vende numa loja virtual que tem os meios de pagamento, ou oferece, além disso, por exemplo, pelo meu PagSeguro, eu ofereço 3 vezes sem juros, mais de 3 vezes o cliente que paga. Então, o meu PagSeguro é limitado. Isso se pode fazer em várias plataformas. A gente consegue configurar isso aí para... Assim, eu parcelo, por exemplo, em 2. Até 2, o juro sou eu que pago. A partir de 2, pode parcelar até 12. Mercado Pago, acho que dá até 14. Mas aí, quando chega depois dessas parcelas que tu banca o juro, é o cliente que paga, né? Então, é bom saber qual é a capacidade que tem de pagar esse juro. Então, se usa algum meio de pagamento que tem uma comissão, qualquer comissão, multiplica por 1,8, tá? Só que, como eu tinha falado antes, é chato ter um preço na loja virtual, por exemplo, e um preço quando tu põe uma foto no Instagram, preço tal, tá? Que vai direto. Venda por depósito bancário é tanto. É chato isso. E, se não me engano, pelo Código de Defesa do Consumidor, tu não pode ter. Há um tempo atrás não podia, parece que agora pode, não sei direito. Mas é legal ter um preço só.
E aí vem aquelas pessoas que dizem, ah, Raquel, mas na minha cidade, uma cidade do interior e tal. Não pensa na tua cidade, pensa que tu tem um preço só, que é o teu trabalho, o teu custo, e que tu pode vender para todo o Brasil pela internet. Então, para ter um preço só, o número mágico ficaria 1,6. Então, pegaria tempo, o custo de mão de obra, o custo do material e multiplicaria por 1,6. E aí ficaria o preço de venda, tá? Ai, Raquel, mas vai ficar muito caro, ninguém vai pagar. Se vai ficar muito caro, quer dizer que tu estava cobrando muito barato, né? E ter uma agenda cheia de coisa mal paga é melhor não fazer, vamos combinar, né? Isso que eu acho que tem que botar a mãozinha na cabeça e pensar, gente, como eu tô cobrando pouco. Outro dia uma moça me mandou uma foto, olha só, fiz essa ovelha com ponto pipoca. Gente, o ponto pipoca, cada ponto equivale a 5 pontos, né? 4, 5 pontos. Tem gente que faz até mais, né? Aí imagina isso tudo, um bichinho bonitinho, assim, por 50 reais. 50 reais, com ponto, pipoca, né? Nem matando a pessoa. Bom, então vou para as perguntas agora. Então esse aqui, lembrem de tudo que compõe o preço, tá? E agora, com as perguntas, eu vou falar mais um pouco de cada coisa, tá? Como precificar um amigurumi que nunca fiz? Não sei quantas horas leva e não sei quanto vai de material, né? O que acontece? Quando a gente pega um amigurumi que a gente nunca fez, a gente vai ter que trabalhar com estimativa. E essa estimativa tem que ver em cima de coisas que tu já fez antes, né? E um jeito de facilitar as coisas é não ter uma infinidade de modelos de amigurumi, sabe? É, como eu sempre digo, tá? É trabalhar com base. O que é base? Base é um formato de corpo. Por exemplo, eu trabalho com 4 formatos de corpo, eu já sei quanto que vai de material, eu já sei que se eu botar um detalhe vai demorar tanto tempo, vai gastar tanto de material, eu tenho uma noção completa do meu trabalho de quanto ele vai custar. Por exemplo, vai comprar um vestido de noiva, tá? Vai lá, o que acontece? Quem vende já tem, a estilista já tem todos os vestidos de noiva que ela trabalha. E em cima daquilo vai poder mudar, é claro, as pessoas querem um vestido de noiva diferente. Ah, eu quero sem esse pedaço com aquele. Só que ela já tem a precificação daqueles modelos prontos dela, então ela sabe quanto que vai sair. Então eu sempre digo, o melhor é trabalhar com base. E a base pode, não precisa ser, por exemplo, as bases que eu vendo na minha loja, tá? Pode ser um amigurumi que descobriu uma receita legal. Tem bases, tem algum amigurumi que a gente comprou uma receita e, poxa, que corpo legal de fazer base. Aquela bailarina da Círculo tem uma base muito bacana, tá? E é uma receita free, né? Então tem como trabalhar com base, a gente tem uma noção melhor. E aí a gente também sabe, quando faz uma base, por exemplo, eu calculo quanto tempo eu levo, quanto de fio foi, né, na base aquela, e aí depois com o tempo, a cada uma que eu vou customizando, eu sei quanto que vai me custar, né? Então, pensem sempre assim, ó, para ganhar dinheiro com o mercado artesanal, fazendo produto artesanal, tem que pensar de uma forma industrial. Tem até um post meu sobre isso aí, que é o seguinte: se variar muito, a gente perde um pouco a noção e vai ter prejuízo. Eu já tive muito prejuízo por calcular errado, por achar que eu vou estar vendendo, vou estar ganhando uma grana, e o negócio foi muito mais complicado porque eu nunca tinha feito, eu precifiquei errado. Eu estipulei, eu quero uma tartaruga que faça tal coisa. Aí eu olhava e dizia, tá, vou fazer a tartaruga, acho que sai tanto, jogava pra cima, e mesmo jogando pra cima, eu me quebrava, né? Então, o que acontece também? Mas o cliente não quer as minhas bases, ele quer uma receita específica. Com a prática, quanto mais a gente treina, mais de olho a gente já sabe quanto que vai levar naquele amigurumi. Isso é prática, isso é treino, a gente ganha muito com treino, né? Então a gente consegue ter uma estimativa e tem que estimar sempre para mais. Material também, como eu disse, dividam um novelo em 3 ou 4, se acharem que 3 é muito pouco. A divisão podem dividir por 4, mas pensem assim, visualiza um novelo, divide por 4, R$3 cada tanto, e assim vai, e aí consegue pelo menos, se aquele novelo ficar encalhado, não ficar encalhado, não ser um prejuízo. Por quê? Porque vai ganhar em outros, né? Então, a estimativa é isso. Pode dar errado a estimativa?
pode dar errada a estimativa. Mas se você tiver um tipo de amigurumi, por exemplo, fizer mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo modelo, ou ter alguns modelos específicos, fica muito mais fácil, né, de conseguir isso. E, por exemplo, uma vez eu fui, até postei nos meus stories, fui num shopping antes da pandemia e tinha aqueles quiosques, sabe, no meio do Iguatemi tinha um quiosque cheio de boneca de tecido. E eu sei, fiquei observando aquelas bonecas. Tinha boneca de... Tinha 2 tipos de cabelo, né? O cabelo já era já recortado no tecido, então era um molde aquele cabelo. E ela tinha 2 modelos de boneca e um que era de bicho, que era o bichinho sentado, tipo o cachorrinho e o gatinho. E era tudo a mesma base, mudava alguns detalhes da boneca, alguma costura, alguma coisa. Mas o quiosque inteiro, ele tinha coisas lindas, ele era super colorido, ele encantava assim quando olhava, mas se a gente for olhar clinicamente, ele era tudo a mesma base. Eram 3 bases ali, 2 ou 3 bases, tá? Uma que mudava 2 de boneca, porque por causa do cabelo, que era bem diferente, e a outra era um bichinho que só mudava a orelhinha, tá? O formato tudo era igual. E aí eu pensei, viu, tem que pensar nisso, pensar em como facilitar a produção. Porque o que pega, o que deixa o amigurumi mais caro é o tempo de produção, que também falarei. Vamos continuar então. Tô que nem uma aula hoje. Como cobrar de uma forma justa e como passar o preço para o cliente? Bom, cobrar de uma forma justa é levar em conta tudo isso. Que quando a gente compra qualquer produto, eles levam em conta tudo isso. A gente não compra apenas a mão de obra da pessoa e o material. A gente compra tudo que está envolvido no preço. A gente paga por isso, né? Por exemplo, deixa eu ver. É o meu óculos. Eu não pago só o material e a pessoa que foi lá e montou o óculos, entendeu? Eu pago tudo dele. Eu pago todo o custo, toda a parte industrial. Tem todo um custo envolvido ali, entendeu? Se fosse só cobrar, é uma lente, um pedaço de metal, ok? Uma lente, um pedaço de metal, mas alguém teve que estudar para criar aquela armação, aquele tipo de lente, fazer com que ela fique mais fina, porque eu sou quase cega, esse tipo de coisa. E como passar o preço para o cliente? Simples, custa tanto, né? Não gostou? Beijo, tchau. É isso que vale, né? Depois eu vou ler perguntas aqui, tá, pessoal? Vou tentar ver essas aqui, deixa eu ver. Vai ser 1 hora live hoje, tá? Fiquem comigo, por favor. Não, tem bastante coisa para falar. Só de pergunta é um monte, tá? E daí no final eu vejo se der tempo. Antes de 1 hora eu procuro algumas perguntas aqui, tá bom? Devo cobrar menos se sou iniciante e meu amigurumi não está perfeito? Depende. Eu acho assim, a gente não deve buscar o amigurumi perfeito. Não existe amigurumi perfeito, tá? O que existe? Para amigurumi ser bem feito, existe um ponto regular. Esse ponto regular, para ele parecer regular, ele precisa ter uma linha boa. Eu vejo pessoas que fazem com, não sei que linha é aquela, ela é toda empipocada, fica horrível, parece que o ponto da pessoa é feio. Outro dia eu fui no amigurumi de uma pessoa, olhei e assim, meu Deus, não tá bom ainda, será que eu digo para ela treinar melhor antes de começar o amigurumi? Aí eu baixei e fui ver outras fotos. E os amigurumis com outro fio tava muito melhor. É que eu acho que ela achou que tava ficando muito cara a linha e diminuiu, tá? Então ficou feio. Então, o amigurumi, ele tem, eu vejo iniciantes que são muito boas. Então, ser iniciante não quer dizer muita coisa. O que eu acho importante? Para cobrar 1 hora legal de trabalho, tá? Tem que ter um ponto regular, né? E ter um bom acabamento. Acabamento é muito importante. E outra coisa, por favor, uma boa montagem. Outro dia eu recebi uma foto e a pessoa disse, mas eu não gostei das patas desse cachorro, que é um cachorro da apostila. Aí eu falei, tem que colocar direitinho, né? Não é simplesmente chega e põe em qualquer lugar onde seria mais ou menos uma pata. Não, tem um lugarzinho. A gente põe alfinete, a gente olha. Muitas vezes o amigurumi tá super bem feito, tá mal montado. E aí acaba com o bicho. Gente, prestem atenção. Vejam de vários ângulos. Vê o amigurumi assim, vira de cabeça para baixo, vira de lado, olha de tudo que é jeito. Eu já cheguei ao ponto de fazer um amigurumi e quando eu vou fotografar, eu olho que ele tá completamente torto. E eu tenho que descosturar e costurar de novo. Fotografar é um jeito muito bom de ver onde é que tá o erro de amigurumi. Tá. Sobre o material, como controlar o estoque para saber se estamos lucrando? Eu acho complicado trabalhar com estoque, por isso que é melhor trabalhar com encomenda. Ou então, tem gente que define uma cartela de cores, aí também fica mais fácil,
Eu sempre dou o exemplo da Maria Sandoli. Quem não segue, por favor, siga. Ela faz bonecas e ela tem uma cartela de cores. Então ela compra aquelas linhas daquela cartela, né, que ela sabe que tem a ver com a ideia dela, com o tipo de produto. Ela faz muito mais bonecas, agora ela tá fazendo até roupinhas de bebê. Mas ela vende muito para decoração de quarto de meninas, né? E às vezes tem acho que uns meninos também começaram a pedir. Mas o melhor para não ter estoque é comprar conforme precisa, ou descobriu, tem uma promoção de linha, vou lá comprar para garantir. Se for uma linha que tu sempre usa, tipo preto, branco, bege, marrom, para mim sempre eu preciso. São as que eu mais preciso. Eu gasto as que a Círculo manda e eu tenho que comprar de novo, né? Como agregar valor de luz, internet e outros custos fixos. Como eu falei ali, a melhor parte, o melhor disso tudo é usar esse número. Eu achei o 1.6 muito caro. Uso 1.4, tá? Mas vende direto, então, para não ter prejuízo, né? Ou então vende até no cartão, mas te dá conta que tá perdendo lucro, tá? Eu recebi uma proposta esses dias de um cara que eu nunca ouvi falar, ele me mandou um e-mail, e ele fez uma tabela de custo para artesanato. O nome da tabela é Acerte no Valor, tá? Ele queria que eu ajudasse ele na venda e tal, com comissão, achei bem legal, testei a tabela, ele me explicou como é que funcionava. Gente, é muito legal, porque ela tem até depreciação da agulha, por exemplo, sabe? Tu compra uma agulha de R$70, uma hora ela vai começar a se desmanchar, a parte de borracha, não sei quanto tempo aguenta, dependendo do tranco da coisa, né? Só que o cara, eu fiz a proposta pra ele, eu posso, inclusive eu falei pra ele agora, de novo, ele não me responde, acho que faz um mês que ele não me responde, tá? Falei pra ele, vamos fazer uma live falando sobre precificação, eu posso mostrar a tua tabela, posso mostrar é um Excel, tá? Eu posso mostrar o Excel, né? E aí que a tabela não tá mais no Hotmart, ele não me responde, eu vou tentar descobrir pra passar pra vocês, porque ela é muito legal, tá? Ela tem, porque o que eu fiz? Eu peguei e fiz a tabela, e usei depois o meu cálculo esse do número mágico e deu bem parecido, assim. Não digo que deu igual, porque é impossível dar igual, mas deu bem parecido. Ou seja, ok, funciona bem. Aí, para quem gosta de coisas bem minuciosas, ponto por ponto, quanto é cada coisa, então é legal. Mas eu tô insistindo nele, uma hora aparece a tabela essa para vocês, tá bom? Que mais? É bom deixar uma tabela de preços para os ames que mais saem? Sim! Se tu faz um amigurumi que é o mais pedido e tal, já sabe quanto que ele custa, né? Tem gente que faz tabela por tamanho. Eu faço assim, assim, assado, esse aqui custa tanto, o maior custa tanto, o grandão lá custa tanto, né? Quando se tem delimitado os modelos, é mais fácil de fazer isso e já deixar pronto. É menos trabalho, por quê? Porque o cálculo já tá ali, entendeu? Um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo do número de detalhes. Por exemplo, uma boneca careca vai custar bem menos que uma boneca super cabeluda, que outro dia eu vi uma que, pelo amor de Deus, tinha um novelo inteiro na cabeça da boneca. Aí eu imaginei fio a fio aquilo lá. Trabalho de preso, né? Bem ruim. Hoje eu tô Raquel sincera, tá? Aqui. Como calcular e incluir ao preço o lucro? É certo fazer isso? Ou só as horas trabalhadas? Não, como eu já disse, inclui o lucro, daquele jeito que a gente consegue pôr, multiplicando por 1,6 em média, tá? Seria o mais tranquilo. E só as horas trabalhadas não. Porque teve gente que me disse, eu cobro tanta hora trabalhada e tal, aí cobro material, aquela coisinha miséria de material, e aí não faz mais nada, e entrega sem lucro, sem outros custos, entendeu? E fica a coisa solta. Porque assim, uma coisa importante também, no material, incluam a embalagem, tá? Porque, por exemplo, tem gente que compra caixa, tem gente que fez carimbo, porque isso aí não vai, sempre vai estar junto ali. Tem embalagem que é cara, tem gente que põe papel de seda, a gente faz coisa fina, assim. E tá tudo muito caro, né? Então, deixa eu ver o que mais, coisas que eu não respondi, que eu acabei respondendo antes. No caso de compra de receita, tá? O cliente quer um amigurumi que é uma receita específica, tá? Como fazer isso? Põe o inteiro no amigurumi, o valor inteiro, ou só uma parte? Aqui ela me pergunta. Eu penso em quantas peças eu faria e divido? Não.
Não porque vai dar encrenca, entendeu? A não ser que seja assim, ó, pai, eu quero me dedicar a fazer esse tipo de boneca. Por exemplo, tem umas princesas que eu vi outro dia, eu vi uma pessoa assim, pai, eu comprei essa receita e eu tô fazendo muita princesa, uma atrás da outra. E ela disse que tinha feito uma parecida e tal, tinha vendido e resolveu procurar uma receita que tivesse mais, comprou mais princesas além da que ela tinha. E aí sim, tu tem uma certa noção de quantos amigurumis vão surgir, né? Mas aqui não tem isso. É muito difícil. Às vezes eu já criei receita achando que, depois do cliente eu ia ter umas 3 encomendas. Não tive nenhuma. A receita morreu, tá lá guardada. Entendeu? Então, o que eu faço? Tá? E o que eu aconselho fazer? O cliente quer uma receita específica, ela tá à venda, compra a receita, metade do valor da receita inclui no preço e metade guarda para um investimento para ti poder usar depois ou quem sabe vender, mas pelo menos dividir entre 2. Acho que 2 tá bom. Se não surgir cliente, ficou como investimento teu. Eu teve uma vez que eu fiz um chulo. Chulo é um boneco lá, meio de... ele é de filme de terror, é um personagem, não sei explicar bem direito o que é o chulo. Mas o cara queria um chulo específico, eu sabia quem vendia a receita, tá, eu faço. Comprei a receita, metade foi dele, nunca mais fiz chulos. Tá lá parado, né? Então, tem isso. Não dá, a gente não consegue imaginar quantas 1000 receitas vou fazer. Não tem como saber disso. Virando página de perguntas. Aqui, eu faço amigurumi à noite, das 21 à meia-noite. E no final de semana. Daí, eu não entendo minha letra. Quanto cobrar a hora se ela só faz nesses horários de noite? Muita gente só faz nesses horários de noite, né? Eu, por exemplo, os amigurumis da Círculo só faço à noite e só faço no... E final de semana? Esse final de semana eu passei enfurnada em 3 bonecas. Que ontem eu postei a foto que eu tava fazendo a receita, porque a boneca já tava quase chegando lá na Círculo. Hoje ela chegou junto com a receita. Quando eu mandei a receita, chegou junto as bonecas chegaram. Não é o horário que vai fazer que vai dar o preço da tua hora, né? O preço da tua hora é tu que faz conforme a tua rapidez, o teu nível de habilidade, o teu tempo de experiência com aquilo, sabe? O teu nível técnico, né? Principalmente o nível técnico, porque tem gente, como eu disse, é iniciante e já sai fazendo a 1000. E tem gente que tá lá há anos e não sei, tem gente que não se dá bem com amigurumi, assim como eu não me dou bem com peça reta. Crochê plano pra mim é um problema seríssimo, assim, você não tem noção. Então, vamos lá. O que fazer? Essa eu adorei. O que fazer com amigos que falam, faz um precinho, camarada, aí? O que eu digo pro amigo? Faço e cobro o dobro. Só para aprender a não ficar regateando coisa de amigo. Regateando é bem aqui do sul, tá? Regateando é barganhando, né? Põe o dobro, pronto, põe o dobro, dá beijo, tchau, né? Não fica perdendo tempo. Amiga, assim, ó, tu dá de presente, entendeu? Por amor, porque tu gosta daquela pessoa, mas se ela quiser comprar, tu faz um preço normal de qualquer pessoa. E se ela pedir desconto, tu dá o dobro. Pronto, resolvida a questão. Próxima pergunta. Tem um valor de hora base que jamais deve se cobrar abaixo desse valor? Eu postei isso aí outro dia no post de ontem, né? Que eu faço tanto post que eu já nem sei mais quanto que eu publico. O de ontem eu falei sobre isso, né? Que eu coloquei assim, eu acho que R$10, menos de R$10 eu acho muito pouco. Hoje uma me colocou assim, mas eu cobro 7 a meia hora. Eu disse, gente, o que tu compra com 7 horas? É 1 hora de trabalho. Gente, 1 hora de trabalho é muito tempo em cima de uma agulha, ali, crochetando, tá? Tudo bem que a gente que tá acostumado a fazer, a gente faz porque a gente ama, a gente liga o Netflix e fica ali, ó, crochetando loucamente, né? Nem sente passar tudo isso. Mas é trabalho, e trabalho tem que ser remunerado, entendeu? Aqui. Demoro muito para fazer uma peça. Como precificar sem deixar muito cara, né, a peça? Porque o que eu falei, por exemplo, tem um casal que era a Gabi e o Diego, é um casal, que era o casal crochê. Eles faziam lives às 11 da noite, tomando cerveja. Era ótimo. E os dois faziam crochê. Ela fez, eles são aqui de Porto Alegre, ela fazia e ele foi aprender e adorou tudo, né? Só que a Gabi, ela é um ser de outro mundo. Ela crocheta mega rápido. Eu dei aula pra ela, não sei pra quê, entendeu? Porque ela saiu voando da frente, assim. Ela faz muito rápido, é aquelas pessoas que eu digo,
A gente faz um ponto e dá uma ajeitadinha. Ela não dá uma ajeitadinha, ela vai fazendo, 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 entendeu? Não tem um fim. E aí, uma vez a gente estava conversando sobre hora de trabalho, um dos encontros que a gente fazia de crochê aqui em Porto Alegre, e aí a Gabi contou que a hora dela, ela era mais cara porque ela era muito mais rápida, entendeu? E ele tinha um nível técnico igual ao dela, mas ele era um pouco mais lento. Então a dele era mais barata, né? Então tem que ver assim, ó, o que precisa pra ser mais rápido, como eu botei outro dia. Ter uma agulha boa que escorregue bem, né? Trabalhar com fios que escorreguem bem também, porque às vezes tem umas coisas, tipo aquele espesso que eu botei outro dia, o ursão, aquele imenso. Gente, aquilo ali é o fim do mundo, tá? Maxi também, maxi demora para fazer, tranca, é grosso, né? Não é a coisa mais simpática do mundo. E uma coisa que eu vejo, que eu fico observando, cada pessoa que me manda um recadinho, eu vou dar uma bisbilhotada, tá? Vou contar pra vocês e mais o que aparece no meu feed. Às vezes eu vejo gente que aperta demais o ponto, tá? Eu não chego a ver. Eu não chego assim, ó, não fica tão nítido, tá? Porque eu acho que buraquinhos sempre aparecem. Só que existem buraquinhos que tu enxerga que o ponto tá ali fofinho, bonitinho. Existe aquele buraco que tu vê que tem um puxão junto, sabe? E se vocês têm conta, quanto mais força a gente faz pro amigurumi, mais demorado ele fica. Porque tem todo aquele puxão junto. Se a gente fizer de um jeito mais leve, vai mais rápido, né? Não digo que vocês tenham que ser uma máquina de amigurumi. O que a gente consegue com isso? Treino. Tem que treinar muito. E aí o que eu digo? Assim, eu sou muito lenta, né? Vai ter que cobrar menos pela hora, né? Mas eu demoro, tipo, que eu, por exemplo, Raquel, faço em 3 horas, a pessoa faz em 9, né? Eu cobro 25, ela vai cobrar, tipo, R$8. Eu acho muito ruim cobrar menos de 10. Mas nesse caso, como a pessoa é muito devagar, ela tem que ganhar mais prática, ela vai ter que cobrar isso. Só que isso, comercialmente, eu acho muito ruim, né? Porque tu acaba trabalhando 3 vezes mais, entendeu? Para ganhar a mesma coisa que eu ganharia, né? Pensa assim, eu faço um amigurumi, eu ganho tanto no amigurumi, a pessoa vai ganhar a mesma coisa, só que enquanto eu faço 3, ela faz 1, né? Então, por isso que eu digo, talvez tenha que ver uma outra profissão, quando a pessoa é muito lenta. Eu não acredito nisso, acredito que às vezes precisa de alguns ajustes, como ter uma agulha boa, trabalhar com um fio legal, não ter muita interrupção, que é o que me disseram outro dia, desliga tudo, entendeu? Tira a notificação do celular. Uma coisa que eu faço, que eu até acho que vou fazer um post sobre isso, que eu vi que muita gente também faz, é não usar o marcador no último, no primeiro ponto, mas botar ele em outro lugar do amigurumi, que não precisa ficar ficando de lugar o tempo inteiro, tá? Eu faço isso, sempre fiz. Mas o que acontece? Para eu dar aula, eu não podia fazer isso, porque eu acabava atrapalhando as gurias. Então, o que eu fiz? Eu voltei a usar. E para algumas coisas eu ainda uso marcando certo, para outras eu uso do meu jeito antigo, né? Porque eu acabei tendo que me adaptar para eu poder ensinar um jeito que a pessoa não se perdesse, porque a contagem de ponto, para quem está aprendendo, ainda é coisa mais complicada, né? Então, tem jeitos de se tornar mais rápido, né? Não digo que tenha que sair enlouquecido, eu não sou rápida, vou me aposentar. Não, mas tem que ver o que vale a pena comercialmente falando, né? Que estamos falando aqui de vender amigurumi, né? Não de dar de presente. Aqui. O que você considera um amigurumi pequeno, médio e grande? Eu tenho um limite de amigurumi. Eu faço amigurumi até uns 30 centímetros, tá? Considerando fio amigurumi, agulha 2,75, tá? Pra mim, 30 centímetros é um amigurumi grande, é uma boneca. Ai, pena que tá longe de mim aqui, que eu tô no quarto da Rafa, eu fico com tudo muito perto. Às vezes ela tá aqui, mas tem uma que ela tá longe aqui, não vai dar. Mas eu considero 30 um tamanho bom, e aí se a pessoa quer um amigurumi, eu quero um amigurumi grandão e tal, eu disse, tá, então eu vou pegar essa mesma receita, eu vou te apresentar isso aqui bem maior. Só que o que eu faço? Eu uso o fio maxi, né? O novelo é menor do maxi, vai ser uma boneca que vai levar mais tempo, porque o maxi leva mais tempo, então é uma outra precificação, né? Porque o movimento que a gente faz com uma linha fina, ele é muito menor do que o mesmo movimento com uma linha grossa. Então, seguir a mesma receita, mudar o fio e mudar a agulha e cobrar a mesma coisa, não rola. Vai estar perdendo dinheiro, tem que ajustar isso também. Então, os amigurumis pequenos que eu faço, tem o quê? Eu fiz uns
uns mini pets que eu chamo, que até tem um cachorrinho de receita solta por aqui, pelo feed. Mas pequenininho pra mim, o que eu geralmente faço assim, das minhas bases, é um de 14 centímetros, né? Um maiorzinho que seria o de 14, 14, acho que é 14, e depois tem um médio, que ele é curtinho assim, daí um médio de 18, e depois tem o de 25 a 30, que são as bonecas, né? Tem a Cora, que é uns 25, e as compridas, que eu fiz uma receita que pra mim foi a melhor receita que eu fiz de boneca articulada, que foi na revista da Círculo de Bonecas, que agora a última foi Natal. Aquela ali, que é a Andressa, ela tem pra mim o corpo mais fácil, porque eu testei esse corpo em muitas aulas e as gurias tinham dificuldade porque as peças eram muito finas. Então eu fiz uma boneca daquelas mais magricelas e de cabeção, mas eu fiz ela um pouco mais curva, pra deixar ela mais fácil de fazer. Então aquela boneca eu considero a minha melhor receita de boneca articulada. Ela ali tem quase 30 centímetros. E tem bonecas também que não dá pra fazer, tipo, eu quero essa articulada em fio maxi. Não vai rolar, eu vou morrer fazendo, entendeu? Aquela boneca, ela tem espaços curtos, assim, e como é que eu vou botar um arame? Vou ter que botar uma super estrutura de arame pra segurar ela. Bueno, continuando perguntas. Que mais temas que eu já respondi aqui? Aqui, os valores variam de acordo com o tamanho do boneco ou de acordo com o tempo dedicado. Tem uns demoninhos pequenininhos que demoram pra caramba pra fazer do que um amigurumi maior. Quem é que tava por aí? Ah, tá aqui o Amineco. O Amineco, eu considero ele um boneco assim de um tamanho bom e ele é fácil de fazer quando ele tá pronto, entendeu? Ele é bem tranquilo, né? Dá um oi pra galera. Mas tem uns pequenininhos que são um trauma, assim, porque são cheios de detalhes, né? Então, o tamanho não tem a ver. Porque tem cliente, por exemplo, se eu pedir menor, dependendo do menor, vai dar o mesmo trabalho, vai dar mais trabalho ainda, né? Então, tamanho não influencia muito, não. Às vezes é mais fácil fazer um grandinho, que tem várias carreiras retas, que não tem muita montagem, que não tem muito detalhe, que não tem muito frufru, do que fazer um pequenininho cabeludo de óculos com bracinho, roupa com bolso. Aí enlouqueceu. Aqui, a questão dos 27 bonecos. Como você deu o preço para os 27 bonecos que fez para uma pessoa? Eu fiz os 27 bonecos, foram nesse formato que eu falei dos 14 centímetros, tá? Como é que foi a história? Deixa eu olhar o tempo aqui, tem 15 minutos ainda. Uma médica, tá? Que trabalha aqui em Porto Alegre num hospital, na maternidade do Hospital Mãe de Deus, me pediu, ela queria presentear no final do ano todos os colegas dela de trabalho do hospital, todo mundo da área da maternidade ali, da obstetrícia, todos com um boneco parecido. E aí o que eu fiz? Eu apresentei para ela as opções, né? Olha só, são 27, eu acho melhor fazer esse pequenininho, que é um boneco de adulto, que fica parado, eles podem botar no consultório, caso tenha um consultório, atendo em consultório, pode botar no consultório, botar em casa para enfeitar, é mais legal. E aí, o que ela fez? Ela tirou, isso é muito legal contar também, porque e tem um post meu, eu vou procurar ele, eu largo depois nos stories para vocês verem, que eu conto como que eu fiz a encomenda. Ela tirou foto de todos, entendeu? Ela pedia foto. Eu vou tirar foto tua, então eu tenho foto deles todos, e mandava o nome, e dizia o que era. Se era pediatra, se era anestesista, o que era. E aí eu montei tipo um catálogo com as fotos e o nome, e ela me disse também, precisa saber quem é que tem olho claro aqui, que cor de olho, porque às vezes na foto de longe a gente não consegue ver o olho. Aí ela me deu todas as dicas, fulano tem olho azul, fulano tem olho verde e tal. No final o que eu fiz? Peguei todas as fotos, botei no Canva, que ele aplica o aplicativo, o site aquele, botei os quadradinhos todos, fiz tipo um álbum com o nome, o olho de cada um e botei pra ela dar ok. Aí ela deu ok. Nisso eu já tinha começado algumas bases, né? Não tinha colocado o olho ainda, mas já tinha feito vários corpos e tal. Só que assim, não teve fim, tá? Não teve fim. Foi uma encomenda enorme, mas não teve fim. E eu não dei desconto nenhum por quantidade, né? Ela até pediu, né? Por quê? Porque todo mundo acha, quem não conhece trabalho manual, assim, quem não vê de perto, também acha que vai ter desconto. Não tem desconto, né? Eu expliquei pra ela, um trabalho manual.
eu vou ter que fazer todos. Eu mesmo, não é, por exemplo, se fosse de tecido, eu poderia ter vários bonecos iguais, que eu cortasse todos juntos, eu conseguiria tirar uma fase da produção. Eu não tenho como tirar a fase da produção. Eu tenho que fazer um a um, né? Conferir nomezinho e tal. Aí fiz todos, né? Entreguei. E olhem que legal, ela fez a encomenda em junho. Ela pagou ela pagou um sinal em junho. Depois, quando eu comecei a produção em setembro, ela pagou excluído daquele sinal, que seria metade da encomenda. E aí, quando eu entreguei para ela, ela me pagou a outra metade, tá? Então, foi bem organizada a coisa. E foi uma função, assim, fazer os bonecos e não teve. E o cara, Raquel, como tu é ruim, não dá desconto pra mulher, fez 27 bonecos, fez com antecedência, mandou foto bonitinho. Aí o que eu fiz? Eu fiz a boneca dela segurando um bebê. Era a única que segurava um bebê. Então foi um jeito. Existem jeitos de agradar o cliente sem desvalorizar o nosso trabalho. Faz um bonequinho a mais quando tem quantidade, entendeu? Faz um diferente, especial pra pessoa. É assim que funcionam as coisas, né? Deixa eu ver o que mais que tem, que está acabando, gente. Como foi rápido. Que mais? Nossa, tem mais uma folha. Aqui, tenho medo de deixar o valor muito alto e no final perder a encomenda. Perde a encomenda, assim, aí tem que pensar, quer trabalhar de graça? Né? Ou quer ganhar dinheiro? Quer fazer por amor? Faz para os amigos para dar de presente. Prepara os presentes de Natal, começa a fazer agora já, que Natal tá aí, né? Aqui. Esse aqui é legal, ó. Se eu der um preço X de material, mas depois sobra mais do que eu imaginava, muda o preço? Não. O cliente não tem que saber quanto que tu gasta de material, é teu. Quando eu vou no restaurante, eles me dizem quanto de arroz que eles usaram no meu prato. Não, não tem. Quanto de gás tu gastou? Cozinhou mais rápido, hoje gastou menos gás, eu quero desconto no meu arroz. Então, não é assim, entendeu? O cliente não tem que saber quanto que custa o material. Tem que dar um preço fechado, é tanto, né? E acabou. E se sobrar, melhor para ti, né? Pior se faltasse, né? Acabou! Vou ler agora perguntas nos últimos minutos. Deixa eu arrastar aqui. Meu Deus. Trabalhar com amor e não por amor, exatamente. Prefiro perder a encomenda. Tenho maior raiva de quem pede por atacado. Gente, atacado de produto artesanal não existe. Verdade, tem que fazer um a um do mesmo jeito, sim. Depois eu mostro os bonequinhos, eu vou compartilhar. É que ele tá lá, tá longe, foi no ano passado que eu fiz. Mas foi muito legal, acho que eu tenho a foto de todos eles, tá? Eles são todos muito parecidos, tá? Mas tipo assim, muda cabelo, muda a Crocs, a cor da Crocs, entendeu? Tinha Crocs Bordeaux, Crocs branca, mudava cabelo. Tinha uns que muitos tinham óculos. Gente, tinha gente de óculos vermelho, que horror fazer. O que eu tive que fazer com óculos vermelho? Eu tive que fazer o óculos de metal e pintar com esmalte vermelho. E aí tinha muito óculos marrom. Parem de comprar óculos marrom, é difícil fazer amigurumi com óculos marrom, tá? O que eu fiz também? Dar esmalte. Outra coisa também, ainda fiz variações. Tinha óculos redondo, óculos quadrado, óculos retangular. Eu quase enlouqueci de tanto óculos, né? Aqui é um caso típico, tá? Estou fazendo umas bonequinhas com muitos detalhes. Fui eu que criei a receita, me perdi no orçamento, não pensei que fosse dar tanto trabalho. Todo mundo passa por isso na vida, né? Eu já passei que tu chega assim, meu Deus, por que eu cobrei tão pouco, entendeu? Vocês sabem que quando eu faço para círculo, eu não dou preço antes, eu dou preço no final, é muito bom. Porque daí eu sei direitinho o trabalho que deu, tudo. Eu dou preço no final, às vezes eu nem sei. Hoje, por exemplo, eu fiz as bonecas, aí hoje eu sentei, botei no papel tudo e fiz meus cálculos e foi. Isso que eles dão o material, né? Tem esse também. Aqui, eu preciso mostrar a base para o cliente, eu só faço o que ela pediu na base e entrego. A base para o cliente. Eu, por exemplo, eu tenho os modelos de base, e aí eu mostro os modelos de base e depois eu mostro algumas coisas que eu já criei com aqueles modelos de base e a pessoa escolhe. Entendeu? Rafaela tendo uma crise. Aqui, se eu compro uma receita para fazer amigurumi para um cliente, como cobro o valor da receita no valor final? Indica alguma porcentagem? Meio a meio, cobra metade. Rafaela querendo entrar aqui.
aqui, dói o pulso. Tá. Gente, então, pena que eu não pude ver tudo. Tu quer entrar aqui, Rafa? Vem cá, meu amor, o que que foi? Tu quer pegar o outro celular? Pega ali. Tá, eu já ponho pra carregar. Tá, eu vou encerrar a live, calma. Então tá, gente, eu vou ter que atender aqui problemas familiares, Rafaela tendo uma pequena crise, tá? Obrigada por todos os 160 Ela Vai Pedrada que tiveram aqui comigo. Beijo e quarta que vem de novo, 9 horas da noite, tá bom?